Olá, esse é o trabalho de climatologia referente ao grupo Giovanna Pavanelli, Júlia Cardoso, Pedro Henrique Tolentino, Karen Rabelo e Samara de Jesus. Nós vamos falar sobre o furacão Catarina e suas especificidades. A primeira parte é composta sobre o que é um furacão e como se formou Catarina. O furacão é descrito de várias formas. No hemisfério sul, é chamado de ciclone e advém de zonas de baixa pressão, caracterizadas por um movimento convergente e ascendente com pressão atmosférica menor do que 1000 hectopascais ou 1000 milibares. A diferença entre um furacão e um tufão é apenas o lugar onde eles se formam. O tufão se forma no Oceano Pacífico e o furacão no Atlântico Norte. São apenas denominações diferentes para caracterizar o mesmo sistema, ou seja, um ciclone tropical. Segundo o NOAA, os ciclones são classificados em depressão tropical, com tempestade de ventos até 61 km por hora, tempestade tropical, tempestade com ventos de 62 a 118 km por hora e furacão, tempestade com ventos acima de 119 km por hora. Os ciclones tropicais, subtropicais e extratropicais, como é citado por Josélia Pegorin, são sistemas de baixa pressão atmosférica cujo movimento é no sentido horário no hemisfério sul e anti-horário no hemisfério norte. De acordo com a autora, os ciclones possuem relação com grandes áreas de nuvens carregadas que geram fortes chuvas. Ela prossegue dizendo que por conta da diferença de pressão atmosférica no centro e na parte exterior, ocorre o aumento da velocidade do vento. Como pode-se observar na imagem, o ciclone subtropical e tropical tem uma característica mais arredondada, sendo o extratropical mais espiral. Um exemplo de ciclone tropical foi o Catarina. Antes de prosseguir na diferenciação, é bom aprofundar nos ciclones tropicais. De acordo com a IOAD, o ciclone tropical constitui um centro ciclônico quase circular com pressão extremamente baixa, no qual os ventos giram em espiral. Seu diâmetro, prossegue o autor, varia de 160 a 650 km e a velocidade, por sua vez, de 120 até 200 km por hora, tendo duração de uma semana de deslocamento entre 15 e 30 km por hora. O autor ainda chama atenção para o fato de ocorrerem 50 ciclones por ano no hemisfério norte, o que não acontece no hemisfério sul. Para Carlos Nobre, pesquisador do INPE, o furacão Catarina, originado por um ciclone extratropical, foi possivelmente o primeiro ocorrido no Atlântico Sul desde que existem ferramentas para a observação desses fenômenos. Pegorin expressa que os ciclones subtropicais e tropicais necessitam de 3 fatores para serem formados, quais sejam alta temperatura da superfície do mar, muita umidade próxima da superfície e um ciclone frio ocorrendo também nos níveis médios da atmosfera, cerca de 5 km de altura. Prosseguindo na diferença entre os 3 tipos de ciclones, Josélia dispõe que a temperatura no interior do extratropical é mais frio quando comparado à atmosfera ao seu redor, sendo o centro do subtropical é mais quente e pode gerar temperaturas mais fortes. Outra diferença apontada é que os ciclones subtropicais possuem tamanho horizontal menor que os extratropicais e os subtropicais, podendo o primeiro gerar um tempo mais severo em determinadas regiões. Os subtropicais, por sua vez, geram um grande volume de chuva e os ventos elevados quando comparados aos extratropicais. Por fim, Pegorin aponta a diferença de pressão com a altitude. De acordo com a autora, uma característica marcante dos ciclones subtropicais e tropicais é que os núcleos de baixa pressão em diferentes níveis da atmosfera ficam sobrepostos, como se estivessem empilhados uns sobre os outros, desde a superfície até níveis mais altos da atmosfera. Os giros dos ciclones tropicais e subtropicais que acontecem estão alinhados conforme a imagem, e o que não acontece no ciclone extratropical. Quando se trata de furacões, não é comum pensar no Brasil, porém, em 2004, em Santa Catarina, esse fenômeno alcançou grandes proporções. Atipicamente, nos dias 27 e 28 de março de 2004,
40 municípios da região sul foram atingidos por um furacão que havia se formado nos dias anteriores no Atlântico Sul. A formação do ciclone extratropical que deu origem ao furacão Catarina, ao qual estamos tratando, já havia sido confirmado no dia 21 de março pelas imagens do satélite GOES-8 às 15h39 UTC. A imagem em destaque retrata a presença de um ciclone extratropical e a massa de ar frio que se intensificou e se expandiu, trazendo anomalias negativas de temperatura. Parte 2. O que gerou o furacão Catarina e sua dimensão climatológica. Portanto, na data referida de março, segundo Manuel Gunn, em latitudes subtropicais do Atlântico Sul, se desenvolveu um deslocamento atípico para o oeste, próximo ao núcleo do ciclone extratropical. Quando atingiu a fase madura, foi caracterizado como furacão de categoria 1 na escala Saffir-Simpson. De acordo com as análises do INPE, o Catarina se ampliou como um sistema ao entrar em contato com as correntes oceânicas quentes do Brasil. Para que um furacão se desenvolva, é necessário que exista inicialmente a formação de uma tempestade tropical no oceano, sobre águas relativamente quentes, isto é, temperatura da superfície do mar acima de 26,5 graus Celsius. Pode-se também levar em conta os fluxos de calor. Ainda segundo o autor, durante a análise sinótica acerca do fenômeno, é possível ver as bandas de nebulosidade entre o litoral da Bahia, com características de um sistema frontal se agrupando ao ciclone extratropical em formação. Ao sul dessa nebulosidade, havia outra, associada a outro sistema frontal, que se deslocava para leste. Após 12 horas, o sistema referente ao ciclone extratropical se dissipou. Porém, no dia 23, aconteceu o deslocamento da nebulosidade em formato de vírgula invertida. Nas 12 horas seguintes, essa situação evoluiu para o ciclone tropical do tipo 1 e até o dia 27, os ventos estavam em deslocamento para o oeste, o que contribuiu para a aproximação do litoral de Santa Catarina. Parte 3. Consequências do furacão Catarina. O furacão, conforme cita Clóvis Correia, gerou destruição em residências e prédios, assim como queda de árvores, postes de iluminação e várias outras tragédias humanas e materiais. De acordo com Emerson Vieira Machado, as chuvas começaram às 19h50 e tiveram rajadas de 50 km por hora, o que corresponde à força 7 na escala de Beaufort. O autor prossegue dizendo que os ventos, à 1 da manhã do dia 28 de março de 2004, chegaram a 100 km por hora com rajadas de 120 km por hora, força 12 na escala Beaufort. Além disso, tal momento foi o mais crítico, podendo ter sido observada a destruição de estruturas mais frágeis, como telhados, galpões, queda de árvores e postes. Com o aumento das chuvas e dos ventos, o mar avançou 70 metros, o que gerou mais prejuízo material, pois teve contato com as casas dos moradores. Ainda de acordo com os mesmos autores, o olho do furacão aconteceu a 1h15 da manhã. O fim da passagem do olho ocorreu às 2h48. Com isso, os ventos e as chuvas cessaram abruptamente. Estrelas puderam ser vistas no céu e a temperatura aumentou consideravelmente. A queda da pressão foi tão intensa que os pesquisadores sentiram sonolência e moleza no corpo. Os ventos voltaram a aumentar, chegando a 180 km por hora na escala Saffir-Simpson. O autor descreve que em tal momento as casas de alvenaria também foram destruídas, tendo queda da temperatura quando comparada ao centro do furacão, visibilidade bem baixa e chuva forte. Às 3h15 da manhã, a chuva enfraqueceu, os ventos foram para 150 km por hora, sendo às 7 da manhã a situação já estava estabilizada. De acordo com a tabela e com os pesquisadores, os maiores prejuízos foram observados na classe baixa, como vocês podem ver na tabela, pois o relevo também influencia a força dos ventos, uma vez que ele aumenta de forma considerável quando encosta na montanha e tem o pico de velocidade ao ter contato com a sua crista. Apesar de perder velocidade ao se movimentar no sentido do interior, acima de 500 metros de altura, os ventos são mais constantes, ou seja, a velocidade não varia muito.
Continuando a análise dos prejuízos, é expresso em Torres que ocorreram 90% de prejuízo das edificações, tendo uma casa sido arrancada e lançada a 50 metros, como observado na imagem. Os autores dispõem que dos 10 municípios mais destruídos, 8 estão na classe alta e muito alta de destruição, sendo Criciúma e Jacinto Machado a exceção, estando ambos na parte média. Eles prosseguem dizendo que Jacinto Machado é a prova da influência do relevo nos efeitos do furacão. Os prejuízos financeiros dos municípios variam de 2 a 37 milhões de reais. De acordo com a notícia vinculada pela revista Super Interessante, cuja autoria é de Rafael Batalha, os prejuízos totalizaram 1 bilhão, ou seja, um valor extremamente alto. Essas foram nossas considerações acerca do furacão Catarina e suas especificidades. Muito obrigada por assistirem e é isso.